Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sérgio Luongo, eu sou pastor da Igreja Evangélica Água Viva, aqui de Santos, que fica na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 87, próximo ao Canal 3. Como a gente tem feito em alguns breves vídeos, eu quero trazer mais uma reflexão, mais um ensinamento da Palavra de Deus sobre a vida do cristão no dia a dia, ou seja, a nossa responsabilidade em relação às pessoas que nos cercam. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos acidentes, desastres, catástrofes, e aí vem muitas vezes no nosso coração o que nós devemos fazer? Qual é o nosso papel diante de tudo isso? Eu quero trazer essa reflexão à luz da Palavra de Deus, porque isso ainda causa alguma polêmica, não só dentro da igreja evangélica, como fora. Muitas pessoas acham que a obrigação de cuidar de tudo isso é apenas do governo, dos órgãos oficiais, e não querem se mobilizar para poder ajudar a diminuir o sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos ver hoje o que a Palavra de Deus diz a respeito. Eu quero meditar com você nisso e quero te chamar a ler um texto breve que está em Mateus, capítulo 22, verso 39, que diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente vê aqui um mandamento da gente estar se preocupando com as pessoas ao nosso redor. O mandamento do Senhor Jesus, dizendo que nós temos que amar, e amar significa cuidar, amar significa se sacrificar, amar significa ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, uma segunda questão que vem é: quem é o meu próximo? Muitas pessoas questionam isso, mas quem na realidade é o meu próximo? Eu quero dizer para você que a Palavra de Deus deixa claro que cada um ao nosso redor é o nosso próximo. Não importa se ele é da mesma raça ou não do que eu, não importa se ele tem a mesma opção de vida que eu tenho, não importa se ele gosta de mim ou não, se ele é da mesma fé que eu ou não, ele é o meu próximo. E nós devemos se mobilizar para tentar ajudar, para tentar minorar a necessidade, a penúria, o sofrimento, a miséria que essa pessoa vive. Então a Palavra de Deus é clara nisso. Apesar de que hoje a gente escuta nos meios teológicos muitas posições diferentes dessa. Tem posições, por exemplo, da teologia que entendem que nós devemos cuidar apenas do homem espiritual, cuidar apenas da sua vida no porvir, da sua vida com a salvação. Nós sabemos que a mensagem da salvação é a mensagem fundamental do Evangelho, a mensagem principal do Evangelho, a vida eterna com Jesus. E nós temos que pregar isso. Mas isso não nos exime de cuidar também da vida cotidiana das pessoas. Existe uma outra teologia que quer cuidar apenas da sua vida aqui, nesse momento, cuidar apenas de suprir aquilo que você tem como necessidade para ter uma vida boa simplesmente nesse tempo. E esquece-se do porvir, esquece da vida eterna, esquece de cuidar da parte espiritual. Mas a Palavra de Deus é equilibrada. Quando ela é interpretada, quando ela é estudada de maneira equilibrada, você percebe que o Senhor nos chama a cuidar das pessoas. Quer ver só? Há um texto em Gênesis capítulo 4, verso 9, que diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? O que esse texto nos mostra? A Bíblia está repleta de passagens assim. Mostra que nós temos responsabilidade para com as pessoas. Quando foi procurar por Abel, o Senhor se aproximou de Caim, que era seu irmão, e perguntou: cadê seu irmão? Onde está seu irmão? Ou seja, você tem responsabilidade de saber como ele está, o que está acontecendo com a sua vida. Então aqui o texto mostra a responsabilidade que nós temos para com as pessoas. O segundo texto que eu queria trazer para você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. O texto fala que corpo, alma e espírito devem ser conservados plenamente irrepreensíveis, ou seja, uma obrigação de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então a gente deixa claro que a Palavra de Deus manda cuidar do homem integral, do homem como um todo. Nós temos responsabilidade de cuidar das pessoas que nos cercam e cuidar delas como a parte material, a parte espiritual e a parte emocional, cuidar delas como um todo. Dentro dessa visão, já que entendemos que nós temos que cuidar das pessoas, temos responsabilidade para com as pessoas, como é que a responsabilidade de cada um de nós ela se desenvolve, ela tem que se preocupar? Em primeiro lugar, o homem tem que prover para si mesmo. Nós devemos nos prover daquilo que é necessário para a nossa vida. Devemos o máximo possível ser independente de pessoas, independente de órgãos. Devemos trabalhar, devemos nos qualificar para poder tirar dali o nosso sustento. Se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, é necessário que eu goste de mim, que eu trabalhe para ter uma vida boa, uma vida da melhor maneira que eu possa, através do meu próprio esforço. Então a primeira coisa que o cristão tem é que cuidar de si mesmo, cuidar para que ele não seja peso para ninguém.
cuidar para que ele tenha as suas necessidades atendidas pelo suor do seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua capacitação. Então a primeira coisa, meu irmão, você é responsável por si mesmo. Não seja peso para ninguém. Há hoje muitas pessoas se acomodando por causa dos pais, vivendo debaixo das asas dos pais, achando que aquilo é uma boa, que vai durar para sempre. Meu irmão, a palavra de Deus nos ensina a estarmos provendo para nós mesmos. A segunda coisa que eu vejo é, na palavra de Deus, o cuidado que nós devemos ter com a nossa família. Há muitas pessoas com problemas, há muitas pessoas que não podem ser cuidadas por si mesmo, por causa de uma enfermidade, de uma deficiência, mas que tem alguém na família que poderia estar ajudando, que poderia estar ali oferecendo uma ajuda para que ela pudesse se prover. Nós temos essa obrigação. A palavra de Deus é muito clara e muito dura a respeito disso. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Quem não cuida dos seus é pior que o descrente. Aquele que pode ajudar um familiar, aquele que pode ajudar a pessoa que está ali ao seu lado, passando por uma dificuldade e não faz, é pior do que o incrédulo, pior do que aquele que vive no tempo da ignorância. Olha que palavra dura. Isso nos separa do amor de Deus, isso nos separa do plano de Deus para a nossa vida. Então, meu irmão, a segunda coisa que você tem que fazer, além de cuidar de você mesmo, é cuidar da sua família, ajudar a cuidar da sua família. A terceira coisa que eu vejo na palavra de Deus é que nós devemos cuidar dos nossos irmãos na fé. Nós devemos prover para os nossos irmãos na fé. Olha que coisa interessante. A gente vê na palavra de Deus que nós devemos, em Gálatas 6,10, ajudar principalmente os da fé. Então a gente olha lá para a palavra de Deus e mostra que nós devemos também ter a prioridade de ajudar aquele irmão que está dentro da igreja, que passa por uma necessidade, que sofre, que precisa de uma força para que ele possa se colocar de pé. Nós devemos trabalhar para ajudar essas pessoas. Ajudar primeiro aqueles que estão dentre os santos, conforme Romanos 15, 26 fala. Então a terceira situação é prover para os nossos irmãos na fé. Mas isso não nos exime de cuidar de todas as outras pessoas. Em 1 Timóteo 6,18 diz que nós devemos ser generosos em dar. Em Mateus 26,11 fala que os pobres nós sempre o teremos conosco, ou seja, a palavra de Deus também visualizando que nós deveríamos ajudar a todas as pessoas. O Senhor colocava em Israel, no tempo da agricultura, uma lei em que os campos não deveriam ser colhidos nas suas extremidades, nos seus campos, e que todas as frutas ou todos os produtos que caíssem do pé na hora da colheita fossem deixados lá para que as outras pessoas pudessem colher e se alimentar. Irmãos, a gente precisa se envolver. A gente precisa estar fazendo algo como igreja e como pessoas individual para poder minorar o sacrifício, a miséria, a dor das outras pessoas que nos rodeiam. Nós temos essa direção de Deus para isso. Nós temos que ajudar o nosso semelhante. Porém, a gente precisa entender que nós vamos sofrer críticas por isso, nós vamos ser muitas vezes mal recebidos por isso, mas nós temos que fazer. A palavra de Deus nos ensina a fazer. A ajudar aquele que precisa. É papel da igreja, é papel meu e seu como cristão. Que Deus te abençoe, te dê essa visão e que você possa começar a ajudar pessoas a se colocarem de pé, a poder estar crescendo na sua vida pessoal, na sua vida espiritual e na sua vida emocional. Um bom dia para você.